1 a 2. Este é um tema muito caro a mim, não é? Nós, aliás, hoje pela manhã também trabalhamos, de certo modo, sobre este assunto, quando falamos sobre violência e tudo isso que a gente tem visto na realidade nacional, na realidade brasileira, né? Na política. Mencionei hoje, foi, digamos, a introdução da mensagem hoje pela manhã, foi exatamente o que aconteceu domingo passado, naquele debate lá do pessoal lá de São Paulo, né? Prefeitura de São Paulo. E que coisa terrível, né? É que a gente vai vendo essa violência cada vez maior, violência verbal, violência moral, né? E violência física, como aconteceu então no domingo passado, né? Eu mencionei que, no meu entendimento, os dois mereciam um cartão vermelho, né? Não apenas o que xingou, mas também o que deu a cadeirada. Enfim, eu não sou eleitor de São Paulo, então não posso dar o cartão vermelho para eles como eleitor, né? Mas que coisa triste. E uma das colocações que fizemos hoje pela manhã, baseados em Gênesis capítulo 6, versículo 11, é quando a Bíblia diz que a terra, ou seja, a população, as pessoas, se tornaram corrompidas aos olhos de Deus. Talvez não aos olhos deles mesmos, não é? Mas se tornaram corrompidas aos olhos de Deus, se afastaram de Deus, se afastaram do ideal de Deus. Qual é a consequência? O versículo vai dizer: e a terra então se encheu de violência. Violência. Então a violência é consequência do afastamento de Deus. Mencionei então hoje pela manhã. Por isso o tema de hoje à noite também tem tudo a ver com aquilo que a gente começou a refletir pela manhã. A minha pergunta é, e já que tratei tanto das questões, vamos até um pouco filosóficas e teológicas, sobre as redes sociais e como essas coisas têm influenciado a nossa vida tremendamente, muitas vezes do ponto de vista negativo, eu menciono: você se aproxima mais de quem você está seguindo. Quem é que você está seguindo? E aqui eu estou fazendo uma dobradinha intencional com a expressão das redes sociais. Seguidores. Hoje se tornou uma febre, né? E a violência, inclusive na política, tem o objetivo, inclusive, de conseguir mais engajamentos, mais seguidores, mais likes. Essa é a realidade que estamos vivendo. E a minha pergunta é a você nessa noite: a quem você está seguindo? Vamos pensar sobre isso à luz do texto bíblico de Mateus capítulo 5, versículos 1 a 2. Vamos ler juntos? Vamos lá? Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo ele se assentado, aproximaram-se os seus discípulos e ele se pôs a ensiná-los. Aproximaram-se os seus discípulos e ele se pôs a ensiná-los. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Esta palavra do Evangelho, ela está no início do Sermão do Monte. Sermão da montanha ou Sermão do Monte. Capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus tratam deste Sermão do Monte, assim chamado. Claro que originalmente não era assim, não? Mas enfim, Jesus está ali no monte, assentado com os seus discípulos, e ele passa vários ensinamentos a ele e sobre eles como discípulos, seguidores. Como é que devia ser a vida deles? Como é que deviam ser os relacionamentos? E é o que nós temos aqui. John Stott, um dos talvez comentaristas mais profícuos na área do Novo Testamento, principalmente, não? John Stott escreveu livros abençoadores, não é? Quem não conhece aí John Stott,
precisa ler alguma coisa dele, né? Os comentários, livros que falam sobre o ser cristão, algo bem profundo. John Stott, eu tive, inclusive, o privilégio de conhecê-lo lá em 1997. 1997, lá em São Paulo, uma conferência, ele foi o preletor, foi o orador. John Stott morreu em 2007, na verdade, não? Faleceu em 2007. Então, ele diz algo sobre o Sermão do Monte, vejam aí. O Sermão do Monte exerce um fascínio sem par. Parece encerrar a essência do ensino de Jesus. Ele torna a justiça atrativa, envergonha o nosso fraco desempenho, gera sonhos de um mundo melhor. O meu coração se abrasou pela nobreza dos seus ideais. Gera sonhos de um mundo melhor. Você sonha com um mundo melhor? Sonha? Você tem no seu coração este desejo, este sonho? Pois bem, John Stott tratou o Sermão do Monte com o nome de contracultura cristã. Contracultura cristã. Ou seja, o que Jesus ensina ali para uma sociedade alternativa à sociedade vigente. Por isso ele usa muito a expressão: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Esse ego eimi é fundamental na teologia, quando Jesus diz, eu, porém, vos digo, ego eimi. É algo fundamental porque ele está aqui se identificando como uma autoridade sobre o ensino. Ele é Deus, e ele está então ensinando aos seus discípulos como viver a vida cristã numa sociedade, inclusive, não cristã. Algo profundo para cada um de nós. Assim, através do Sermão do Monte, Jesus procura ensinar os ideais de uma sociedade alternativa. Irmãos, a igreja precisa ser esta sociedade alternativa. Dentro da realidade da sociedade odierna. Dentro da sociedade brasileira presente. A igreja, os discípulos de Jesus, aqueles que seguem a Jesus, precisam entender que nós somos ou precisamos ser, essa sociedade alternativa. Em que as pessoas olham para nós e dizem, há um jeito diferente de viver a vida. E que se sentem atraídas por esse jeito diferente de ser. É um pouco além da visão antiga que se tinha, né? Que ia muito, mas isso também é importante, claro, mas preste atenção no que eu vou dizer, né? Que se identificavam mais pelas roupas, né? Então, roupa bem comprida, tudo comprido aqui no caso das mulheres e tal, né? Ou os crentes com terno, gravata, paletó, etc. Então era identificado imediatamente. Claro que o vestir também precisa representar o conteúdo que temos na nossa vida. Mas é óbvio que é mais do que isso. Tem muito a ver com como lidamos com os fatos, como lidamos com a realidade, como lidamos com a verdade, como lidamos com a política. Também. Política no bom sentido. No bom sentido eu quero dizer que a palavra em si trata das relações da sociedade, as decisões da sociedade, a polis, que é a cidade, né? No sentido grego. Então tem tudo a ver com isso, a sociedade alternativa. O Sermão do Monte precisa matizar todos os nossos sonhos, os nossos ideais, os nossos projetos de vida, precisam estar matizados aí. O texto diz, aproximaram-se dele os discípulos dele. Para que o Sermão do Monte se constitua então em projeto, em sonho e em ideal para todos nós, precisamos mais do que ser crentes. Precisamos ser mais do que crentes. Fulano de tal é crente.
É interessante, João capítulo 8, versículo 31. Diz que Jesus voltou-se para os judeus que criam nele e disse: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade e a... Preste atenção aqui. Esse versículo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, está nesse contexto, tá? Há muito político se valendo desse texto para distorcer o que é que Jesus está dizendo. Está nesse contexto. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade ali é Jesus. É Ele que é a verdade. Ele disse em João capítulo 10, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem alguma dúvida do que é isso? Então é preciso ter esta percepção, neste movimento dinâmico constante de aproximação de Jesus. Pois bem, vamos aqui refletir então sobre algumas verdades. Eu me aproximo de Jesus em primeiro lugar quando me reconheço e me identifico como seguidor de Jesus, como discípulo de Jesus. A palavra discípulo quer dizer exatamente isso. Discípulo é seguidor, alguém que vai após outrem. Esse é o sentido de discípulo, é seguir Jesus. Então, o que nós aprendemos aqui é que quem é discípulo de Jesus se aproxima dele. Quem é discípulo de Jesus não se, como eu diria, não fica satisfeito, por exemplo, de uma relação ou de um relacionamento com Jesus meramente domingueiro. Precisa ser uma constante. Quem é discípulo, quem de fato segue Jesus como Senhor, se aproxima dele, se relaciona com ele. Então é importante aqui, neste contexto, o que a gente tem visto sobre redes sociais, né? Pare de seguir a si próprio, pare de seguir outros, siga somente a Jesus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: pois fostes comprados por bom preço, ou por alto preço. O preço foi o sangue de Jesus. E ele diz: não vos façais escravos de homens. Nesse sentido, de seguidor, de obedecer cegamente a determinado líder ou determinada líder. Nós, se somos de fato discípulos de Jesus, precisamos manter este relacionamento de proximidade, diária, constante, verdadeira, real, não domingueira, mas constante. Segunda verdade que o texto me ensina é que eu me aproximo de Jesus quando me distancio das multidões. Quando me distancio das multidões. O texto bíblico dá esta percepção clara. Jesus está falando às multidões. Você lê os versículos anteriores, aí no capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4 de Mateus, você vai ver isto. E o texto então inicia dizendo isso, o Sermão do Monte. Então aproximaram-se os discípulos dele, de Jesus. Ou seja, na proximidade com Jesus eu me distancio das multidões. Qual é o problema das multidões? Necessariamente nenhum. O problema é a massificação.
O problema é quando a massa ou as multidões é que vão determinar como eu vivo, como eu ajo e como eu reajo. Ah, todo mundo faz. Ah, deixa eu ver o que a maioria está fazendo. Ah, meus irmãos, a nossa vida cristã precisa ser pautada não pelo que a maioria faz e nem mesmo a minoria. A nossa vida cristã precisa ser pautada pelo ensino de Jesus, pela verdade de Jesus, pela palavra de Jesus, pelo seguimento de Jesus como nosso Senhor. Portanto, esta verdade aqui é o não à massificação. Siga Jesus, não somente a Jesus. Siga Ele como seu Senhor absoluto. O apóstolo Paulo, interessante, lá em 1 Coríntios, no início do texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai tratar de algo muito interessante. Ele vai falar de um conflito que estava havendo dentro da igreja de Corinto, que era exatamente este conflito entre segmentos. E ele diz: olha, vocês são criancinhas em Cristo, vocês são carnais. Ele chega a dizer isso. E ele diz: porque um dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Vocês estão sendo carnais, criancinhas. E ele faz uma pergunta, porque tinha um grupo que seguia a ele, Paulo. Diz: não, eu sou de Paulo, eu pertenço a Paulo. E é interessante que então, ele mesmo se coloca dizendo: porventura Paulo foi crucificado por vocês? A resposta é óbvia: não. Alguns destes que às vezes seguimos cegamente, morreram por você, morreram por nós, morreu por mim? Não. Só tem alguém que morreu por mim, é Jesus Cristo. Então só Ele eu devo seguir. A gente precisa voltar aqui ao cristianismo primitivo, daqueles que, apesar de todas as perseguições e lutas, proclamavam só Jesus como Senhor. Só Jesus é meu Senhor. Assim eles foram levados para covas de leões, foram queimados vivos, perseguidos, porque ousavam dizer não ao imperador romano, que se achava o dono da vida deles. E eles ousavam dizer não, dizendo: só Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Vamos dizer juntos: só Jesus é o Senhor. Novamente: só Jesus é o Senhor. Isso se repetiu lá em 1940, mais ou menos, né? 1940, nacional-socialismo alemão, quando Adolf Hitler, né, achou que podia também dominar a mente e o coração até dos cristãos de toda a Alemanha, né? E as pessoas saudavam a ele, alucinadas, né? Salve Hitler, Heil mein Führer, meu líder, como eles diziam. E se reuniu um grupo de cristãos e prepararam uma confissão. E o primeiro item dessa confissão é: nós seguimos um só Führer, um só líder, Jesus Cristo. Oh, que coisa linda, irmãos. É o sínodo de Barmas, né, que se reuniu de membros de várias igrejas evangélicas, e alguns dos líderes, alguns teólogos que a gente conhece, se reuniram ali e formularam esta afirmação número 1: nós só seguimos a um Führer. Essa expressão Führer na Alemanha, ou no alemão, é muito interessante, porque ela dá a ideia mesmo de alguém que vai me conduzindo, Führer, né? Então essa é a ideia. E Adolf Hitler gostava de ser chamado assim, Führer, mein Führer. Então é importante essa afirmação: nós seguimos um só Senhor. Então eu me aproximo de Jesus
quando eu me distancio das massas, das multidões, para seguir só um Senhor. Terceiro lugar, eu me aproximo de Jesus quando eu estou onde Jesus está. Onde Jesus está. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo ele se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, onde ele estava. É interessante porque às vezes nós temos uma percepção contrária a esta. Nós entendemos assim: Senhor, vem comigo, onde eu estiver, o Senhor me acompanha, o Senhor me guia, eu quero que o Senhor esteja onde eu estiver. É o contrário, nós precisamos estar onde Jesus está, né? Há uma expressão em João capítulo 12, versículo 26, onde Jesus diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Onde é que Jesus está, gente? Alguém sabe a resposta? Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Onde estiverem reunidos em meu nome. Ah, pastor, então significa que eu não posso estar em qualquer lugar na sociedade que não seja igreja? Não, não é isso. Não é isso. É que nós precisamos estar onde Jesus está. Isso inclui e envolve, claro, sim, a igreja. Não existe essa possibilidade, irmãos, de sermos seguidores de Jesus sem a igreja. Alguns anos atrás, quando eu ainda estava lá, surgiu na Alemanha esse movimento dizendo: Cristo sim, igreja não. Surgiu esse movimento lá. Eram alguns cristãos, os chamados desigrejados, que não queriam estar na igreja, mas diziam: não, mas eu sigo Jesus. Jesus disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Alguém tem dúvida se Jesus está aqui hoje, agora, aqui? Sim ou não? Não, Jesus está aqui presente. Onde Jesus estiver, precisamos também estar presentes, se de fato o seguimos. Em quarto lugar, eu me aproximo de Jesus quando ouço e guardo o seu ensino. O texto vai bem nessa direção. Jesus sobe ao monte e aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. E aí então ele começa o famoso sermão do monte. Ele começa com as bem-aventuranças. O que são bem-aventuranças? O que é bem-aventurado? Qual o sentido desta palavra? Feliz. Feliz. Bem-aventurado é feliz. Ora, a felicidade, portanto, que devemos buscar em nossa vida, irmãos, está em Jesus. E Jesus dá aqui o segredo para a felicidade. Bem-aventurados, e vale a pena a gente lembrar um pouquinho, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Nada disso é a proposta do mundo para a felicidade. Eu estava vendo uma propaganda política, né? Agora, recente, e vendo a mensagem que este político passa sobre o que é uma vida bem-sucedida. Não há em nenhum momento alguma coisa espiritual, de enlevo, etc. É tudo bem material. Vejam como eu sou bem-sucedido.
Olha como eu tenho casas, carros, olha como eu sou rico, milionário, etc. Vocês também podem ser. Mentalizem. Vejam, isso num evento evangélico. Evento evangélico. Mentalize isso. E eu fiquei preocupado, porque eu disse, onde é que estão as propostas de vida de qualidade? Vida espiritual, de enlevo espiritual, de crescimento espiritual. De vida e crescimento em misericórdia. Como diz o texto, o segredo da felicidade de Jesus não é material, irmãos. É espiritual. O material pode vir e pode acontecer como decorrência, mas não é a essência da felicidade. Não está nisso. Porque os bens materiais vêm e vão, passam. Vocês já imaginaram, em algumas dessas catástrofes de terremoto, etc., não é? Que de repente, alguém que construiu uma casa linda, de repente, tudo ruim. Cadê? Se você botou como fonte da sua felicidade aquilo ali, acabou. Acabou a sua felicidade. Que a nossa felicidade seja Jesus, sobretudo, e a vida com Jesus, não é? Em quinto e último lugar, eu me aproximo de Jesus quando o que Ele disse se torna ensino para mim. E Ele passou a ensiná-los dizendo, tudo que Jesus disse precisa ser ensino para mim. O que eu vou crer, o que eu penso precisa estar pautado no ensino e na palavra de Jesus. Eu ganhei um livro, uma ocasião, de uma irmã querida, já falecida, e esse livro tem como título, Pense Biblicamente. Pense biblicamente. Os meus projetos, os meus sonhos, aquilo que eu creio ou deixo de crer, precisa estar pautado na palavra de Jesus. Se de fato Ele é meu Senhor, se eu de fato sou discípulo de Jesus. Nós não temos teologia propriamente dito aqui na Bíblia. Nós temos mandamentos, ensinos de Jesus que são mandamentos, que nos mandam e nos mostram o caminho da felicidade. Se você é um discípulo de Jesus, aproxime-se continuamente de Jesus. Que os seus ideais, os seus sonhos e projetos sejam todos eles batizados e determinados pela proximidade com Jesus Cristo e pelo ouvir e guardar o seu ensino. Amém? Que andemos cada dia mais perto de Jesus e mais perto de Jesus.